os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam as escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Agora abre Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, alguns versículos. Hebreus é a última carta das chamadas cartas, epístolas, adereçada aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Hebreus fica antes de Apocalipse, acredito. Louvado seja Deus. Hebreus, antes de Tiago, né? Hebreus fica antes de Tiago, isso mesmo. Amém, irmãos? Temos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para fora. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturada com a fé daqueles que a ouviram. Amém? Poder sentar, temos aqui alguns minutos. Eu quero já começar testemunhando do livramento que hoje fui buscar minha filha ali no conjunto ainda há pouco, e o pé travou, fui encostar num canto, o pé travou no estribo da moto e não teve que fazer assim, eu caí, bati meu joelho, rasgou minha calça, deixei minha filha aqui, voltei, fui vestir, eu não tinha mais calça para vestir. Aí eu ganhei um monte de roupa, tudo na etiquetazinha bonitinha, zerada, mas não entrou em mim. Aí eu ia trazer na irmã do Heron, para ela descosturar, né, e costurar maior para dar em mim. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso não, eu vou diminuir de peso. Aí Deus me deu uma nutricionista abençoada para cuidar da minha saúde, Ana Paula, e um professor Júnior Azevedo ali que pega no meu pé que só também. E aí eu fui vestir a calça hoje, né, que entrou. Isso é bênção, né, irmão? Isso é maravilha, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Outra bênção que nós estávamos pregando ontem na rua, e aí chegou um rapaz bêbado e começou a querer atrapalhar já no final do culto. E o meu pensamento foi o seguinte: se ele me der um tabefe aqui, eu vou dizer que Jesus ama ele. Antigamente o meu pensamento era, se ele me der um tabefe, ele leva 2. Isso aqui é sinal que Jesus tem trabalhado de dentro para fora, né, irmão? Isso é maravilhoso. Bom quando Deus trabalha de dentro para fora, né, irmão? Que a aparência, o terno, alguma coisa não importa muito não, mas quando Deus trabalha de dentro para fora, é maravilhoso, né, meus irmãos? Irmãos, aleluia, nós estamos no culto de Santa Ceia e pregar sobre Cristo, sobre a crucificação de Cristo, é algo maravilhoso. Sobre a morte e ressurreição de Cristo, é o que rege a nossa vida. Já vista que Jesus, na última ceia, ele diz assim: desejei muito comer convosco esta última Páscoa, esta última ceia, porque não a comeremos mais até que se cumpra no reino dos céus. Aleluia. Há um desejo de Jesus de encontrar eu e você lá na glória. Só que para que Ele nos encontre na glória, nós temos que entender uma coisa. Aleluia. Eu e você temos que morrer para nascer de novo. Ele falou, se uma semente que é lançada no chão não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Então nós temos que entender uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Irmão Fernando, João ele conta a ressurreição de Cristo de algo interessante. As Marias, elas foram até o sepulcro. Chegando lá, elas viram que a pedra tinha sido removida. E elas correram de volta dizendo, levaram o corpo do Senhor. Olharam lá e não viram. 2 discípulos saem correndo em direção ao sepulcro, em direção à sepultura. O mais novo, o discípulo mais novo, ele olha na porta da sepultura, mas ele não entra, irmã Márcia. Ele não entra na sepultura. Pedro chega depois e entra dentro da sepultura.
E quando Pedro entra dentro da sepultura, ele tem uma visão de algo natural, mas algo extraordinário. Se alguém que é leitor de Bíblia, estuda a Bíblia, vai entender que quando Pedro ele tem essa visão, ele sai de lá com o coração esperançoso. Aleluia! E o outro discípulo chega, quando vê que Pedro entrou dentro da sepultura, ele também entra lá dentro da sepultura. O outro discípulo simbolizava nós, significava nós. Pedro significava o prosseguimento do Evangelho, o nascimento do Evangelho, através daquele momento, daquela hora, em que Pedro representa ali a continuidade de Jesus, a continuidade do Evangelho sobre a terra. O discípulo que não entrou na sepultura, irmãos, ele significava exatamente eu e você. Que para que eu e você possamos ser discípulos de Cristo, ser servos de Deus, viu, Ariane? Nós precisamos morrer e nascer de novo. Aleluia! Morrer e nascer de novo. Eu vou repetir para você. Eu e você, para sermos discípulos de Cristo, para sermos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos morrer e nascer de novo. Outrora nós somos, ou do contrário nós somos, irmão Fernando, aleluia, jambuzeiros bravos. Que nós temos que ser tirado do pé de jambuzeiro e enxertado na videira verdadeira. Aleluia, nós precisamos nascer de novo. Aleluia. É por isso que muitas vezes não acontece milagre, não acontece transformação. Por quê, irmão? Porque nós não nascemos ainda. Aleluia. O capítulo de número 4 de Hebreus fala do santo repouso, fala do sábado. Aleluia. O sábado do cristão, irmão, ele não está relacionado a um dia da semana. Aleluia, não. O sábado do cristão está relacionado a uma nova vida. Alguém que nasce de novo, alguém que é renovado, alguém que é cheio, aleluia, da libertação, da graça do Espírito Santo, da fé, aleluia, implantada em nossos corações. Ele ama as Escrituras, ele ama a palavra de Deus, aleluia, ele ama o Evangelho da graça, ele ama a Santa Ceia, ele ama observar, ele ama estar nas orações, ele ama estar nos avivamentos da igreja. Aleluia, ele não consegue mais viver longe da palavra de Deus. Uma vez que você entra, aleluia, na sepultura, que você nasce de novo, aleluia, como foi Cristo, você é diferente. Cristo quando nasceu, o capítulo de número, aleluia, 2, e o versículo 7 diz algo interessante, de Lucas: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A primeiro momento, irmãos, quando Jesus ele nasceu, eles pegaram Jesus e levaram ele em direção a uma manjedoura e colocaram ele lá. Parece uma coisa humilhante, parece uma atitude assim de humilhação, mas ali estava simbolizando algo muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo o cordeiro que nascia e que era escolhido, Júnior Azevedo, para ser o sacrifício de expiação pelo pecado do povo, quando ele nascia, ele tinha um lugar especial, que era ser colocado dentro de uma manjedoura. Quando Jesus Cristo nasceu, ele foi colocado dentro de uma manjedoura, simbolizando que ele era o cordeiro pascual, que tirava o pecado do mundo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez em muitos ambientes você não encontrou lugar para você. Talvez em muitas igrejas você não encontrou lugar para você. Você não se sentiu, aleluia, que você era útil na obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. A Assembleia de Deus de Anápolis, da pessoa do nosso pastor presidente, pastor Célio, aleluia, aleluia, é essa manjedoura que traz você até aqui para adorar a Deus. Ei, Fernando, aleluia, é aqui na igreja que Jesus te quer.
Ei, irmã Lígia, é aqui na igreja que Jesus lhe quer. Ei, irmãos, é aqui na igreja que Jesus quer que você venha servir. É aqui que Jesus quer mudar o quadro da tua vida, da vida das pessoas que estão perto de você. Mas você precisa entrar na sepultura e nascer de novo. Entrar na sepultura e nascer de novo. Aleluia. Todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras e nós vemos o nascimento de alguém, nós vamos entender que essa pessoa nasceu para uma nova vida. E eu te convido a se colocar de pé comigo. Eu tenho pouco tempo para pregar. Aleluia, aleluia. Eu te convido a se colocar de pé comigo. Talvez hoje você tinha uma outra reunião, um outro encontro para você ir. Mas hoje, nesta noite, Jesus Cristo te trouxe aqui para dizer para você: você não entrou na sepultura lá. Aleluia. Aleluia. Por quê, irmão? Porque a salvação veio para os judeus. Os judeus não receberam, mas nós recebemos. O irmão estava pregando aqui pouco e dizendo, aleluia, sobre aquela grande festa. Ele preparou uma grande festa, convidou as pessoas ilustres para estar naquela festa, mas eles começaram, aleluia, a se desculpar. Ei, comprei uma junta de boi e vou experimentar. Como assim, irmão? Comprou uma junta de boi para experimentar à noite? Que desculpa esfarrapada. Aleluia, casei e não posso ir a uma festa. Como assim, irmão? Você não pode ir a uma festa. Que desculpa esfarrapada. Se você casou, você precisa ir numa festa. Aleluia. Eu não posso ir, aleluia, porque eu tenho outros compromissos. E nessa noite Jesus está dizendo para você: que desculpa você tem, aleluia, para você tomar uma decisão pela tua vida e você servir a Cristo verdadeiramente? Qual é a desculpa que você tem diante da tua mente? Quais são as coisas que você quer resolver primeiro lá atrás, para depois você servir a Cristo na casa de Deus? Jesus nessa noite está dizendo para você: eu quero que você saia comigo aqui, mas eu quero que você saia comigo na glória. Eu quero que você morra aqui, para que você viva lá no céu. Aleluia. Aquilo que muitas vezes nós temos como valioso, como, aleluia, algo que nos domina, muitas vezes isso é o nosso Deus. E que Deus, aleluia, mudou a tua história, que Deus muda a tua vida, que Deus que você serve nesta noite. Aleluia, aleluia. Ei, irmão, é um tempo de conserto diante de Deus. A cada 70 anos, irmã Lígia, acontece um avivamento sobre a terra. A cada 70 anos acontece um renovo de Deus sobre a terra. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: esse, aleluia, é o último avivamento sobre a terra. É o último momento que Cristo vai tirar da sepultura, aleluia, os seus fiéis, aleluia, glória a Deus, para mudar a sua história, para mudar o quadro da sua vida. Por quê? Porque quando Pedro entra na sepultura, de ver que o lençol estão jogado no chão, mas o lenço que estava na cabeça de Jesus estava dobrado à parte, simbolizando que Jesus Cristo, aleluia, ele tinha ido, mas iria voltar. O mesmo Jesus descerá do céu com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele na glória. Aleluia. É tempo de nascer diante da presença de Deus. Aleluia. Ei, irmão, sabe o que significa vaidade? Vaidade significa algo que se desfaz com o tempo. Aleluia. Daqui um dia você vai estar velhinho. Daqui um dia, Fernando, você vai olhar para trás e muitas coisas que você hoje acha tão importante, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Aleluia. Irmão, nascer de novo, morrer e nascer de novo, aleluia, é você viver algo maravilhoso para Cristo. Eu sempre falo sobre isso. É importante a gente entender isso, que há uma nova oportunidade, uma nova chance de Deus para nós, e nós estamos presos às nossas próprias visões. Nós estamos olhando para as coisas terrenas como algo prioritário, algo que venha, aleluia, ser muito importante para nós. Mas muitas coisas nessa terra parecem ser importantes, mas só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte, se dobrou nos pés do Senhor para ouvir as Escrituras, para ouvir a sua palavra, e a vida dela, aleluia, nunca mais foi esquecida. Aquilo não foi tirado da vida dela. E eu pergunto para você nessa noite, para você que veio a essa casa, para você que está servindo ao Senhor, o que é importante para você? Aleluia. O que é importante para você, irmão? O que é importante para você? Aleluia. Não, eu vou no final de semana à igreja, eu vou ouvir uma palavra. Ei, irmão, o que é mais importante para você? É você pregar a vida para as pessoas? O que é mais importante para você nessa noite?
Você precisa entender que nascer de novo, aleluia, você precisa entender, nós precisamos entender que nascer de novo é viver em novidade de vida, é viver os projetos novos de Deus para a nossa história, é viver os planos novos de Deus para nós, aleluia, é sair da vaidade, é sair da ideia de que da nossa mente, de que Deus, Ele é uma ideia que nós criamos para nós. Nós imaginamos ser do nosso jeito, nós imaginamos ser da nossa maneira, e eu não abro mão disso. Eu quero viver isso aqui para mim, eu quero viver isso, tem que ser do meu jeito. A gente quer a gente quer incluir Deus nos nossos planos, na nossa Bíblia, mas nós não queremos incluir na nossa vida, aleluia, na Bíblia de Deus, na direção de Deus para nossas histórias, aleluia. Nós não queremos abrir mão, irmãos. Quem nasce de novo, irmão, ele olha para as coisas velhas como passado, como coisas tristes, aleluia, como coisas que não traz, aleluia, não traz nada de bom para a vida dela. E o tempo vai passar. E o que é que você tem feito para Deus? Aleluia. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem 3 mundos que nós, irmã Lígia, nós vivemos: mundo físico, mundo emocional e mundo espiritual. 3 mundos que nós vivemos. No mundo físico, as coisas nos encantam, Fernando. Há um desejo de status, há um desejo de sermos alguma coisa. No mundo emocional, nós somos atacados todos os dias, aleluia. Há um ataque que vem todos os dias contra a nossa vida. E no mundo espiritual, é o que nos aproxima de Deus, aleluia. É a cosmovisão daquilo que nós temos certeza de que nós fomos chamados. Para que nós fomos chamados, aleluia, aleluia. Para que nós estamos aqui sobre essa terra? O que nós estamos vivendo aqui, irmão Fernando? O mundo físico, ele é encantador, aleluia, aleluia. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida estão diante dos nossos olhos, e nós corremos para isso, nós somos inclinados ao pecado. No mundo emocional, aleluia, quando nós não conquistamos tudo aquilo que nós sonhamos, nós caímos em depressão, caímos em ansiedade, caímos, aleluia, em amargura de espírito, aleluia. E quando caímos em amargura de espírito, porque não conquistamos o que nós queremos, aleluia, nós entramos num mundo muito difícil de sair de lá, irmão Fernando, aleluia, que é no mundo, louvado seja Deus, da perversidade. O que é o perverso? O perverso não é só aquele que mata as pessoas, não, irmão. Perverso não é só aquele que mata as pessoas de forma cruel, não. Perverso é aquele que não é feliz com o corpo que tem, que não é feliz com a família que tem, que não é feliz com a igreja que vive, aleluia, que não é feliz com os planos. Isso é a pessoa perversa, que Deus bate no seu coração, e seu coração está duro para as coisas de Deus, ele não nasce de novo, aleluia. Deus diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifica em espírito, alma e corpo. E por que não em corpo, alma e espírito, mas em espírito, alma e corpo? Aleluia. Porque nós somos adoradores de Cristo. Quando nascemos, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, aleluia, é a vida que nós temos com Deus, a interligação com Deus. Verdade é a sua palavra. E como você está andando diante de Deus, diante da palavra dele? Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, aleluia, se os anjos viessem buscar a igreja, para onde você iria? Que mundo você tem vivido? Aleluia. Muitas vezes nós criamos um mundo para nós, e nós queremos construir aquele mundo para nós. Esquecemos dos planos de Deus para a nossa história. Esquecemos dos planos de Deus, irmão Massa. Nós não abrimos mão do nosso mundo, e nós vivemos presos dentro dele. Eu tenho um mundo de fracasso para trás? Tenho. Eu posso me prender naquele mundo e dizer: eu sou um cara falido, eu sou um cara isso, aquilo, outro. Deus tem que dizer assim: eu tenho horizonte para ti, eu tenho direção para ti, eu tenho novos planos para a tua vida, aleluia. Eu tenho um mundo aqui que eu não posso abrir mão disso, aleluia. Eu sou dependente emocionalmente das pessoas, eu dependo emocionalmente, aleluia, do meu trabalho, eu dependo emocionalmente do abraço, do reconhecimento de alguém, aleluia. E por isso eu não abro mão disso aqui, para viver o extraordinário de Deus na minha vida. Aleluia. E diante dessa palavra, eu pergunto para você: você nasceu de novo? Você entrou na sepultura? Aleluia. O discípulo chegou na frente, não entrou. Pedro entrou e disse para ele: o mestre não foi roubado daqui. Negativo, não roubaram ele. Aleluia. O mestre ressuscitou. Aleluia, o mestre ressuscitou. Eu quero dizer para você isso aqui hoje: o mestre ressuscitou. Aleluia. Aquele que você conhece, aquele que te chamou, ressuscitou. Qual é o mundo que você está preso? Aonde você está vivendo? Aleluia. Aonde você está vivendo?
Aonde você está vivendo? Está te levando para onde? Eu quero profetizar, levanta a mão para o céu comigo. Eu quero dizer para você hoje que as cadeias que aprisionam a tua mente no mundo espiritual, no mundo físico e no mundo natural, aleluia, emocional, seja quebrado nessa noite, para você voltar a adorar como você adorava, para você voltar a sonhar como você sonhava, aleluia. Todos os planos maléficos que prendem a tua mente sejam quebrados nessa noite. Bota a mão na tua cabeça comigo assim, bota a mão na cabeça e diz: Senhor, em nome de Jesus, todos os planos do maligno para aprisionar a minha mente seja quebrado nessa noite, seja quebrado nessa noite. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Que saudade que Jesus tem de você. Que saudade Jesus tem de você. Que saudade Jesus tem de você. Aleluia. Aleluia. Sabe por que não deu certo aquela atitude, aquela viagem? Jesus fechou as portas. Sabe por que não deu certo aquele pacto? Porque Jesus fechou as portas. Sabe por quê? Ele tirou de você aquilo porque Ele quer ter um intiminho contigo. Ele quer te mostrar coisas profundas. Ele quer te mostrar coisas profundas. Deus tem coisas profundas para a tua vida. Deus tem coisas profundas para você. Ei, irmã Denilde, aleluia. Deus tem coisas profundas para a tua vida, aleluia. O teu mundo emocional é muito abalado, aleluia. Tem muitas coisas que encantam os teus olhos, mas Deus tem coisas profundas para te levar. Ele quer te levar em coisas profundas, aleluia. Abre o teu coração para o que Deus tem contigo. Chegou o teu tempo sobre essa terra, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã Josi, coloca a mão no coração da irmã. Cadê o irmão Júnior para me ajudar aqui? Aleluia. O tempo já se foi por causa da Santa Ceia. Mas eu quero que a irmã Josi coloque a mão no coração da irmã Demilde. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, a gente quer mudar as nossas próprias atitudes com as nossas forças. E muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes nós programamos. Muitas vezes nós falamos: eu vou fazer assim, aleluia, eu vou agir dessa forma, como se nós tivéssemos autocontrole da nossa história. Nós não temos autocontrole da nossa história. E muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como sair. Irmão Juvencio, dessa situação, Deus está dizendo para você: eu posso abrir a porta, eu posso fazer, eu posso te abençoar, aleluia. Se a sua oração for: Deus, eu não consigo fazer, eu não consigo, aleluia, voltar a ser quem eu era, eu não consigo te adorar como antes, te servir como antes. Deus vai criar o contexto de uma nova história para você. Deus vai criar um contexto novo para você. Aleluia, aleluia. Alguém falou, irmão Juvencio, para mim, aleluia, não sei o que foi que deu na mente daquela menina casar com ele, aleluia, não sei por que ela casou com ele. Deixa eu dizer para ti por quê. Porque lá no teu íntimo, no meio da tua família, aleluia, tem uma mãe que clamava por ti, aleluia, pedindo: Deus, ajuda meu filho, Deus, ajuda minha família. Deus criou um contexto de uma nova história para a tua vida. Deus criou um contexto de uma nova vida para ti. Oh, glória, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que embora conforme nossos ossos iam se formando no ventre de nossa mãe, o Senhor pegava uma caneta e escrevia o seu livro, a nossa história. Existe uma história que Deus escreveu para nós, querido. Existe uma história. Tira a caneta da tua mão e diga assim: Deus, eu quero viver os teus planos, eu quero viver um contexto novo. Aleluia. Tira a caneta da tua mão e entrega na mão dele. Salmo 139. Ele escrevia conforme os teus ossos se formavam dentro do ventre da tua mãe. Existe uma história para você. Aleluia. Se alguém sentiu que essa palavra falou, irmã Luísa, Deus tem plano. Aleluia.